Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos e a você aluno também que está acompanhando essa aula remotamente junto conosco. Pessoal, nas aulas passadas a gente viu um pouquinho de adição e subtração de números inteiros, vimos algumas propriedades e hoje nós vamos fazer apenas resolução de exercícios com essas duas operações no campo dos números inteiros, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, a habilidade que nós vamos trabalhar é essa daí, ó, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, e utilizá-lo em situações que envolvam adição e subtração. Então vamos aqui para o nosso primeiro exercício. No primeiro exercício diz o seguinte, ó, em minha conta no banco, eu estava com um saldo de R$ 520 negativos, depositei 1.810, mas dei cheques para pagar algumas contas, o aluguel de R$ 765 e o supermercado de 237. Depois que os cheques forem pagos, qual será o meu saldo? Então vamos lá, pessoal, para esse exercício aqui, ó. Como ele estava com R$ 520 negativos, matematicamente a gente vai colocar menos 520. Nós vamos pegar esse exercício e tentar montar uma expressão numérica para poder resolver esse exercício, tá bom? Então vamos lá, menos 520, no caso ele depositou 1.810, então vai ficar mais 1.810, mas só que ele deu cheques para pagar duas contas, o aluguel que foi 765, ou seja, menos 765, e o supermercado que foi 237, ou seja, menos 237. Depois que os cheques forem pagos, qual será o meu saldo? Então, como a ordem aqui não altera o resultado, vamos colocar 1.810 menos. Observe o seguinte, ó, 520, menos 520, menos 765, menos 237. Não está nem antes de parênteses, sinal negativo, e nem está multiplicando, ou seja, você vai somar os valores e conservar o sinal negativo, certo? Então vai ficar 520, 765 e 237. Você vai somar esses valores, ó. 7 mais 5 dá 12, sobe 1. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 6 dá 9, 9 mais 3 dá 12, sobe 1. 1 mais 5 dá 6, mais 7 dá 13, mais 2 dá 15. Então vai ficar 1.522. Então, 1.810 menos 1.522. Aí você vem no cantinho, faz também essa operação de subtração aí, ó. Menos 1.522. Não dá para tirar 2 de 0, então nós vamos pegar aqui uma dezena emprestada. 10 menos 2 vai ficar 8, né? Então, não dá para tirar 2 de 0, nós vamos pegar agora uma centena emprestado. Então, 10 menos 2 dá 8. Aqui já não é mais 8, agora aqui é 7, né? 7 centenas. 7 menos 5 dá 2. E 1 menos 1 dá 0. Ou seja, esse valor aqui é igual a 288 positivo. Porque o 1.810 ele é maior que o 1.522 em termos de valor absoluto. Então, se o valor absoluto do número positivo é maior que o valor absoluto do número negativo, nós conservamos aí o sinal do maior valor, do número que tem o maior valor absoluto, certo? Então vai ficar mais 288. Esse aqui foi a solução do nosso primeiro exercício, certo? Então, o segundo exercício diz o seguinte: um avião partiu de um aeroporto situado 600 metros acima do nível do mar, com tempo bom e a temperatura de 28 graus Celsius. Ao atingir a altura máxima de 3.300 metros acima do nível do mar, o piloto avisou que a temperatura externa era de menos 40 graus Celsius. Da decolagem até o momento em que foi atingida a altura máxima, calcule quanto variou a temperatura externa.
Pessoal, nesse exercício aqui, vou deixar para vocês aí de 1 minuto e meio a 2 minutos vocês responderem. E daqui a pouco eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? Então vamos aqui, pessoal, para a solução desse exercício de número 2, tá bom? Ó, ele fala aqui que um avião partiu do aeroporto situado 600 metros acima do nível do mar, com tempo bom em temperatura de 28 graus Celsius. Ao atingir a altura máxima de 3.300 metros acima do nível do mar, o piloto avisou que a temperatura externa era de menos 40 graus Celsius. Da decolagem até o momento que foi atingida a altura máxima, calcule quanto variou a temperatura externa. Pessoal, quando você falar de variação de temperatura, você vai fazer da seguinte forma, ó. Você vai usar aqui, ó, variação, né, ó. Você vai colocar sempre que vai ser a maior temperatura menos a menor. No caso, a maior aqui vai ser o 28, que é um número positivo, certo? Então a minha variação vai ser igual a 28 e a menor é menos 40, ó. Aí você tem que tomar cuidado com uma coisinha, que esse menos aqui é da fórmula. E a temperatura menor é menos 40, ou seja, vai ficar 28 menos 40. Então, menos com menos a gente sabe que é mais, 28 mais 40, que vai dar igual aí a 68 graus Celsius. Essa daqui é a minha variação de temperatura. Você pode também fazer de uma outra forma, ó. Você pode fazer aqui tipo um termômetrozinho, uma escala, né? E você coloca aqui, um pouquinho mais acima, sem ser no meio, o 0, para baixo aqui é menos 40 e para cima vai ser mais 28, né? Aí no caso, você vai trabalhar aqui como se fosse com distâncias, como se fosse uma reta numérica. Do 0 até o menos 40 ou do menos 40 até o 0, quando a gente trabalha com distância, a gente não trabalha com número negativo, trabalha sempre com número positivo. Então do menos 40 até o 0, eu tenho aí 40 unidades. E do 0 até o 28, eu tenho 28 unidades. Você vai somar 28 mais 40, também dá 68 graus Celsius. Está aí o nosso resultado desse exercício de número 2. O terceiro exercício fala o seguinte, ó. Um camelô fez 4 vendas. Na primeira, ele teve um prejuízo de R$ 4,00. Na segunda, ele teve um prejuízo de R$ 11,00. Na terceira teve um lucro de 13 e na última teve um lucro de 5. Pode-se calcular o saldo resultante desses 4 negócios. Analise e assinale qual das alternativas é a correta. Ó. Na primeira venda, ele teve um prejuízo de R$ 4,00, ou seja, a primeira venda dele vai ser menos 4.
Aí você vai somar, né, ó, que ele vai fazer 4 vendas, você vai somar. Na segunda ele também teve um prejuízo de 11, então vai ficar mais, menos 11. Na terceira ele teve um lucro de 13. E na última e na quarta ele teve um lucro de 5. Então vai ficar, ó, menos 4, menos 11, mais 13, mais 5, certo? Então vai ficar, 13 mais 5 dá 18, e menos 4 menos 11 dá menos 15. Ou seja, 18 menos 15 vai dar 3, certo? Então a expressão que você vai procurar vai ser essa primeira expressão aqui nas alternativas, ó, e o resultado tem que ser igual a 3. A única expressão com esse resultado que tem aqui corretamente é a letra C, beleza? A letra A está errada por quê? Porque o 4 aqui está positivo, é como se fosse lucro. Ele falou que o 4 é prejuízo. Então a letra A está errada. A letra B, o 13 é lucro, ele colocou negativo. Então o lucro não pode ser negativo, tem que ser positivo. Então também está errada. E aqui na letra D está errada porque como você coloca menos aqui antes do parênteses, vai ficar um jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, vai ficar mais. Como fica mais aqui, é como se o 11 fosse lucro. E aqui ele fala que a segunda venda, que foi de R$11, foi um prejuízo. Ou seja, aqui deveria ser positivo. Então aqui, antes do parênteses deveria ser positivo, porque dentro do parênteses está certo. Mas também a letra D está errada. Então a alternativa correta mesmo é a letra C. Tranquilo? Então vamos aqui para o nosso quarto exercício. O quarto exercício diz o seguinte: num campeonato de futebol, o saldo de gols é utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Sabendo disso, preencha os espaços que faltam na tabela a seguir. Pessoal, nesse exercício aqui eu vou deixar para vocês aí de 1 minuto e meio a 2 minutos vocês responderem, e daqui a pouco eu volto com a solução dele para vocês também. Bom, pessoal, vamos aqui para a solução desse exercício de número 4. Nós temos aqui alguns espaços livres, né, para a gente poder preencher nessa tabela. Como ele falou na questão aí, o saldo de gol, você vai pegar gols marcados menos gols sofridos, é igual ao saldo de gols. Então eu vou chamar esse primeiro espaço em branco aqui de A, esse segundo aqui de B, esse terceiro aqui de C e esse quarto aqui de D. Então o saldo de gols aqui no A é 8, né? Ó. Então 8 vai ter que ser igual a 15 menos A. Ou seja, o meu A é igual a 15 menos 8. Se você calcular, dá 7. Então no lugar desse Azinho aqui, eu posso colocar o 7. Então 15 menos 7 dá 8. Aqui o B, ele vai ser igual a 10 menos 15. Porque ele fez 10 gols e sofreu 15. Ou seja, o meu B
é igual a menos 5. Meu saldo aí, nesse caso, ele é negativo. Então, o meu Bzinho aqui, ele vai ser menos 5. O C vai ser o seguinte, ó, menos 3 vai ser igual a C menos 7. Ou seja, o C vai ser igual a menos 3 mais 7, que é igual a mais 4, ou 4, né? Logo, no lugar desse C aqui, ó, eu vou colocar o número 4. Ó, 4 menos 7 dá menos 3. E por último, 0, né, vai ser igual a 9 menos D. E aí, para que seja igual a 0, os valores estão subtraídos devem ser iguais, ou seja, D igual a 9. Então, no lugar desse Dzinho aqui, a gente vai colocar o número 9. Então, tá aí, ó. O time A, ele fez 15 gols, mas sofreu 7. Por isso que o saldo dele é 8. 15 menos 7 igual a 8. O time B fez 10 gols e sofreu 15. Ou seja, o saldo de gol deles é menos 5. 10 menos 15 igual a menos 5. O time C, ele marcou 4 gols e sofreu 7. O saldo de gols dele é menos 3. 4 menos 7 igual a menos 3. E o time dele marcou 9 gols e sofreu também 9 gols. Ou seja, o saldo de gols deles é igual a 0. Porque 9 menos 9 dá 0. Beleza? Então vamos aqui então para o nosso quinto exercício. O quinto exercício, ele fala o seguinte, ó. A pirâmide invertida abaixo foi construída da seguinte forma. Cada número da linha abaixo é a soma dos números que estão imediatamente acima. Seguindo o exemplo, descubra o número da letra F. Então ele deu um exemplozinho aqui, ó, que se você observar, o A, esse marronzinho aqui, esse quadradinho marrom, ele toca em cima dele o quadradinho verde e o quadradinho vermelho. Ou seja, você vai ter que realizar a soma desses dois quadradinhos para dar o valor de A. Então ele fez aqui, ó, menos 4 mais menos 2 dá menos 6. Então esse A bem aqui, ó, ele é menos 6. Aí é para você calcular a letra F. Para você calcular a letra F, vou deixar para vocês aí 1 minuto, 1 minuto e meio vocês responderem. E daqui a pouco eu volto com a solução desse exercício para vocês. Então vamos lá, pessoal, para a solução também desse exercício. Se você perceber aí, ó, o A já foi feito, né? E quem vai ser o B? O B, ele vai ser aí menos 2 mais 1. Por quê? Porque o quadradinho amarelo que está o B, ele toca o menos 2 e o mais 1 ali, que é o verdinho e o azul, certo? Então, menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Então, o B é menos 1. E o C vai ser mais 1 mais menos 3. Ou seja, mais 1 menos 3. Então, o C vai ser menos 2. Beleza? O D vai ser a soma do A mais o B. Ou seja, o D ele vai ser igual a menos 6 mais menos 1.
Ou seja, o D vai ser igual a menos 6 menos 1, que é igual a menos 7. Então, esse Dzinho aqui, ele é menos 7. O E, ele vai ser igual a menos 1 mais menos 2, que ele vai ser igual ao B mais o C. Ou seja, o meu Ezinho aqui vai ser menos 1 menos 2, que vai ser igual a menos 3, certo? E o F, ele vai ser igual a menos 7 mais menos 3. Então, menos 7 menos 3, logo esse meu Fzinho aqui, ele vai ser menos 10. Está aí o valor de F igual a menos 10. Beleza? Exercício bem simples também. Vamos aqui agora para o exercício de número 6. O exercício de número 6 fala o seguinte, ó. O avião mais veloz e que alcança a maior amplitude atualmente é o russo Mi-G25. Sua velocidade chega a 3.500 km por hora e atinge 37.550 metros de altitude. O submarino tripulado que atinge a maior profundidade é o americano Triton 36.000, que chega até 11.000 metros no caso de profundidade, né? Imagine um Mi-G25 sobrevoando a região em que está um Triton, ambos em suas posições máximas, e calcule a distância entre eles. Então, pessoal, nesse exercício aqui também vou deixar para vocês aí 1 minuto ou 1 minuto e meio para vocês responderem, e eu volto também com a solução dele para vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui para a solução desse exercício de número 6, tá bom? Ele fala aí que o avião vai estar sobrevoando aí o mesmo local aí do submarino e que ambos estão na sua capacidade máxima. O avião na sua altura máxima e o submarino na sua profundidade máxima. Então, ele quer saber qual é a distância entre eles, né? Então, vamos supor que aqui, ó, seja o nível 0, né? Seja na escala que seja 0. O avião, ele vai estar aqui a 37.550
50, certo? 37.550 metros, né? E o submarino estará aqui a 11.000 metros. No caso, o submarino, como ele está abaixo de zero, vai ser 11.000 negativo. Mas como a gente está falando de distância, não existe distância negativa. Então, do menos 11.000 até 11.000, até o zero, perdão, você vai andar 11.000 positivo. E do zero até o 37.550, você vai andar 37.550. Então, para você calcular a distância, basta você somar esses dois valores. Então, vai ficar 37.550 mais 11.000. Então, vai ficar aqui, ó, 05584. 48.550 metros. Essa daqui é a distância entre esses dois objetos, né? O avião e o submarino. Tranquilo? E vamos aqui agora para o sétimo exercício, que diz o seguinte: um termômetro está marcando menos 2 graus Celsius em uma cidade. Se a temperatura subir 6 graus, quantos graus marcará o termômetro? Então, pessoal, vamos fazer primeiro de uma forma, depois eu vou fazer de outra, tá bom? Vamos supor que nós temos aqui um termômetro e aqui, nesse exato ponto aqui, é o zero, certo? Então, do zero nós vamos ter aqui, ó, menos 1, menos 2. Ele está aqui, ó, marcando aqui o menos 2. E ele vai subir 6 graus, né, ó. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, vou botar aqui mais um pouquinho para cima, 5, colocar até o 6, basta. Então ele está aqui no menos 2 e ele vai subir 6 graus, ou seja, vai subir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, ele vai parar aqui no 4, ó. Logo, quantos graus marcará o termômetro? 4 graus. 4 graus Celsius, no caso, né? E uma outra forma é você realmente fazer o seguinte, ó. Menos 2, subiu 6 é mais. Menos 2 mais 6 dá mais 4, ou seja, 4 graus Celsius também. Tranquilo? Então tá aí a nossa solução do sétimo exercício. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Obrigado pela atenção de todos. Forte abraço e fiquem com Deus. Bom, pessoal, vamos então agora dar continuidade à nossa aula anterior. Nós fizemos ali 7 exercícios sobre números inteiros, trabalhamos ali um pouquinho de problemas com adição e subtração de números inteiros, e nessa aula nós vamos dar continuidade à aula anterior. Então nós vamos começar com o exercício novamente a partir do 8º exercício, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, então a habilidade que nós estamos trabalhando desde a aula anterior é essa habilidade aqui, a EF07MA02, que é comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico e utilizá-los em situações em que envolvam adição e subtração. Então nós estamos trabalhando com essa habilidade nessas aulas aqui, certo? Então, vamos aqui retomar aqui os exercícios e vamos fazer agora aqui o 8º. O 8º exercício fala o seguinte: considere os seguintes números. Então nós temos aí, pessoal, 10 números, né? 103, 20, mais 15, menos 36, menos 29, menos 15, 28, menos 100, menos 21 e 42. Lembrando que o número que não aparece sinal, como no caso 103, 20, 42 e 28, eles são números positivos. É a mesma coisa como se estivesse aparecendo mais ali antes dele, certo? Então, nós temos aqui 5 alternativas, ó. Escolhendo 2 deles, de modo que
Escolha dois deles de modo que, letra A, a soma seja 0, B, a soma seja 3, a soma seja 62, a soma seja menos 8 e a soma seja menos 50. Então, pessoal, para vocês responderem esse exercíciozinho aqui, eu vou dar para vocês aí de 1 minuto e meio a 2 minutos, para vocês pensarem e ver aí direitinho qual é a resposta de cada alternativa, e eu volto com a solução desse exercício para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui para a solução desse oitavo exercício. Ó. Considere os seguintes números. Então, nós temos 10 números aí, como eu falei para vocês. Nós vamos escolher dois deles de modo que a letra A, a soma seja 0. Então, para a soma de um número ser 0, eu tenho que escolher dois números que tenham o mesmo valor absoluto, ou seja, o mesmo número, só que com sinais opostos. E o único que tem aí dois números que têm o mesmo valor, né, absoluto e sinais opostos é o menos 15 e o mais 15, né? Então, ó, se você observar, menos 15 mais 15, isso aqui dá exatamente 0. Beleza? Então, a letra A é menos 15 e mais 15. Que a letra B fala o seguinte, que a soma seja 3. Se você observar, para a soma ser 3, nós podemos pegar o 103, somar ele com o menos 100. Então, observa aí, ó, 103 mais menos 100 vai ser a mesma coisa de ser 103, ó, mais com menos dá menos. 103 menos 100 dá exatamente o 3. Então, a letra B, que a soma seja 3, os valores vai ser o 103 e o menos 100. A letra C, que a soma seja 62. Você pode pegar aqui para a soma ser 62, ó, o 20 e o 42. Então, 20 mais 42, isso aqui vai ser igual a 62, certo? A soma seja igual a menos 8. Então, observe o seguinte, para ser menos 8, eu sei que eu vou ter que pegar um número positivo e um número negativo. Ainda sei mais, que o número negativo tem que ter o maior valor absoluto do que o positivo. Então, vamos procurar aqui dois números, né? Ó, se você pegar o 28 e somar ele com menos 36, certo? Se você pegar aqui o 28 e somar ele com menos 36, vai ficar da seguinte forma, ó. 28 mais menos 36. Observe aqui que vai ficar 28, ó, mais com menos dá menos 36, né? Ó. Então, aqui, como menos 36 tem maior valor absoluto, o valor vai dar negativo. E 36 menos 28, se você calcular, vai dar exatamente o 8. Ou seja, os dois números que a soma dá menos 8 é o 28 e o menos 36. E por último, a letra E, ele fala que tem que dar menos 50. Para dar menos 50, ou eu tenho que pegar um valor negativo com um positivo, sendo que o valor negativo tem que ser o maior módulo, maior valor absoluto no caso, ou então eu posso pegar dois números negativos e somá-los, que também dá um número negativo. Se você observar, eu posso pegar o menos 21 e o menos 29. Se eu somar menos 21 mais menos 29,
Aqui vai ficar, ó, menos 21, mais com menos dá menos 29. Como aqui não está multiplicando e não tem mais nenhum parênteses aqui separando os sinais, eu posso somar os valores, dá 50, e conservar o sinal negativo. Então, dá menos 50. Então, tá aí o exercício de número 8 resolvido, beleza? Vamos agora para o exercício de número 9. O exercício de número 9, ele diz o seguinte, ó. Complete o valor das expressões da quarta, quinta e sexta linhas da tabela de acordo com os valores de x, y e z em cada coluna. Então, pessoal, nesse exercíciozinho aqui também eu vou deixar para vocês 2 minutos para vocês responderem e eu volto com a solução deles para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui para a solução desse exercício de número 9 também. Ó, complete o valor das expressões da quarta, quinta e sexta linhas na tabela de acordo com os valores de x, y, z em cada coluna. Beleza. Então, ó, esse quadradozinho aqui, nós vamos ter que calcular o valor de x mais y mais z, que vai ser x1, y2 e z menos 3. Então vai ficar, ó, x mais y mais z. Na primeira colunazinha vai ficar assim, ó, 1 mais 2 mais menos 3. Então vai ficar, ó, 1 mais 2 menos 3, né? Ó. 1 mais 2 dá 3, menos 3 dá 0. Então essa primeirazinha aqui é 0. A outra, x mais y mais z. O x é 2, o y é menos 3 e o z é menos 1. Então vai ficar 2 menos 3 menos 1. 2 menos 3 dá menos 1, com menos 1 dá menos 2. Então aqui é menos 2. Certo? Aí nós temos também x mais y mais z. No caso, nessa coluna aqui, ó, vai ser menos 4 mais 1 mais 5. Que aqui no caso vai ser igual, ó, menos 4 mais 1 dá menos 3, menos 3 mais 5 dá mais 2, ou seja, 2 positivo. Certo? E por último, para acabar com x mais y mais z, nós vamos ter aqui, ó, o x sendo menos 3, o y sendo menos 4 e o z sendo 3. Observe, ó, que menos 3 mais 3 dá 0. Então sobrou menos 4. Então aqui o resultado aqui vai ser menos 4. Agora, nós temos que calcular x menos y mais z. Então, como nós já calculamos x mais y mais z em todas as linhas ali, eu vou apagar essas continhas que a gente fez aqui, ó.
Vamos apagar aqui, para a gente fazer agora o de x menos y mais z. Então vamos lá. Ó, x menos y mais z, no primeiro quadradinho ali, ó, vai ficar, ó, o x é 1, o y é 2, então menos y, mais o z que é menos 3, né? Ó. Então vai ficar, ó, 1 menos 2 menos 3, ou seja, 1 menos 2 dá menos 1, menos 3 dá menos 4. Então aqui vai ser menos 4. X menos y mais z. Nessa segunda coluna aqui agora, vai ser 2. Vamos fazer direto, tá? Ó. Menos y vai ficar menos com menos dá mais. No caso vai ficar mais 3. E mais z mais com menos dá menos 1. Então aqui nós vamos ter 5 menos 1, 4. Aí, x menos y mais z, nessa terceira coluna aqui agora, o x é menos 4, menos y vai ficar menos 1, e mais z vai ficar mais 5. Olha aí, menos 4 menos 1 dá menos 5 mais 5, 0. E por último, do x menos y mais z, vai ficar o x aqui vai ficar menos 3, ó. Menos y vai ficar menos, como y é negativo, menos com menos dá mais, então vai ficar mais 4, mais 3, então 3 menos 3 dá 0, sobrou o 4, certo? E está faltando agora aqui a nossa última linha, que vai ser o x menos y menos z. Então vamos apagar aqui as continhas que nós fizemos, para a gente poder preencher aquela última linha também, tá bom? Então, apagando aqui, ó, nós vamos ter a seguinte expressão aí, ó, x menos y menos z. Vem aqui, ó. Então, x menos y menos z, ó, vai ficar 1 menos 2, ó, menos 3 vai ficar mais 3. Então, aqui vai ficar igual, ó, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 mais 3 dá 2, certo? Então aqui vai ficar 2. Certo. Aí x menos y menos z, para a segunda coluna aqui agora. 2, ó, menos 3 vai ficar mais 3, e o menos 1 vai ficar mais 1. Aí aqui vai ficar 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Certo? Aí, x menos y menos z, menos 4, que é o x, ó, menos 1, que é o y, e menos 5, que é o z. Ou seja, vai ficar menos 10. Eu somar aí, ó, menos 4 menos 1 dá menos 5, menos 5 menos 5 dá menos 10. E por último, vai ficar menos 3, ó, aí menos com menos dá mais, no caso aqui mais 4, e menos o 3, que é o z, né? Então aqui vai ficar menos 3 mais 4, vai ficar 1 positivo. 1 menos 3 dá menos 2. Então, esse último quadradozinho aqui é menos 2. Então, a gente fez algumas continhas aí e conseguiu completar aí a tabela desse nono exercício, beleza? Então, vamos aqui agora para o exercício de número 10. O exercício de número 10 diz o seguinte, ó. Uma pessoa tem R$600 em sua conta bancária e faz sucessivamente as seguintes operações. Ela retira R$ 73,50, deposita R$ 18,30, retira R$ 466,90 e retira também R$ 125. O saldo final fica positivo ou negativo? Em quantos? Ou seja, em qual valor?
Então, nesse exercício aqui, pessoal, vou deixar para vocês aí 1 minuto, 1 minuto e meio para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês também, beleza? Então, pessoal, vamos aqui para a solução desse exercício de número 10, tá bom? Então, essa pessoa tem R$600 em sua conta bancária e ela retira R$ 73,50, depois deposita R$ 18,30, depois retira R$ 466,90 e depois da retira R$ 125. Aí a pessoa quer saber se o saldo fica positivo ou negativo e qual o valor desse saldo também, né? Então, vamos aqui para a solução desse exercício, ó. Inicialmente, essa pessoa tinha em sua conta R$600. Aí ele fala que ela retira R$ 73,50. Aí depois ela deposita R$ 18,30. Se ela deposita, ela coloca R$ 18,30, então é positivo. Depois ela retira R$ 466,90 e por último ela ainda retira também R$ 125. Então, para a gente fazer esse cálculo aqui, nós vamos pegar, ó, 600 mais 18,30 vai dar 618,30, né? Ó. Menos, como esse aqui está menos 73,50, menos 466,90 e menos 125, a gente pode somar esses valores e depois que somar esses valores, a gente pode só botar o sinal de negativo. Então vai ficar o seguinte, ó. Vou somar aqui, ó, 466,90, 125, no caso fica 00, né? E 73,50. Que vai ficar 0, 9 mais 4, mais 5 dá 14, sobe 1. 6 mais 1 dá 7, mais 3 dá 10, mais 5 dá 15. Sobe 1 também. 1 mais 6 dá 7, 7 mais 2 dá 9, 9 mais 7 dá 16. Sobe 1, vai ficar 1 mais 4 dá 5, mais 1 dá 6. Então vai ficar aqui, ó, 665,40. Observe, pessoal, que eu tenho 618, estou retirando 665. Vai ficar um valor negativo. Então, para eu calcular isso aqui, basta eu subtrair os valores e conservar o sinal do maior. Então vai ficar 618,30. Vou subtrair aqui, né? Ó. Dá 0, 4 menos 3 dá 1. Aqui vou pegar um emprestado aqui, que vai ficar 5. 15 menos 8 dá 7. 5 menos 1 dá 4. E aqui 6 menos 6 dá 0, ou seja, menos
47,10. Então está aqui já a resposta das duas questões que ele me fez ali no exercício, né? Se o saldo é positivo ou negativo, a gente já viu que é negativo, e o valor é negativo em R$ 47,10. Beleza? Então vamos aqui para o exercício de número 11. O exercício de número 11 diz o seguinte, ó. Num jogo de baralho, Rodrigo e Carolina obtiveram os seguintes resultados. Tá aí, né? Rodrigo, ele na primeira partida ele ganhou 510 pontos e Carolina perdeu 80 pontos. Na segunda partida, o Rodrigo perdeu 215 e a Carolina ganhou 475. Na terceira, o Rodrigo perdeu 475 e a Carolina ganhou 290. E na quarta, o Rodrigo ganhou 625, mas perdeu, e Carolina perdeu 115. Aí ele faz 3 perguntinhas pra gente aí, ó. Na letra A ele pergunta: qual o número total de pontos de Carolina após as 4 partidas? Essa é a pergunta da letra A. Da letra B ele pergunta: qual é o número total de pontos de Rodrigo após as 4 partidas? E na letra C ele pergunta de quem foi a vantagem final e quantos pontos de diferença, beleza? Então nós vamos aqui responder esse exercício. Na letra A, ele pede o total de pontos de Carolina, né? Então tá aqui a tabelazinha, ó. Carolina, na primeira partida, ela perdeu 80, ou seja, o saldo dela tá menos 80. Mas já na segunda partida, ela ganhou 475. Na terceira partida, ela ganhou 290. Mas na última partida, ela perdeu 115, certo? Então, para a gente responder esse daqui, nós vamos pegar, ó, bem aqui em cima, 475 mais 290. Ó, 5 mais 0 dá 5, 7 mais 9 dá 16, sobe 1, 1 mais 4 dá 5, 5 mais 2 dá 7. Então, os valores dos números positivos aqui vai ficar 765. Menos, você pegar menos 80 menos 115, vai ficar, ó, 115 com 80, vai ficar 195. Então, menos 195. Ou seja, o total de ponto de Carolina foi 765 menos 195, ou seja, 0, aqui vai ficar 16, 16 menos 9 dá 7, e 6 menos 1 dá 5, então dá 570, então 570 é o ponto de Carolina, esse aqui é o ponto de Carolina, então respondemos aqui a letra A, certo? A letra A, Carolina aí fez 570 pontos, beleza? Na letra B, ele já pergunta qual foi o total de pontos de Rodrigo. O Rodrigo ele ganhou na primeira partida 510, mas na segunda ele perdeu 215, na terceira ele perdeu 485 e na quarta ele ganhou 625. Então nós vamos fazer aqui, ó, 510 mais 625. Isso aqui é a soma das partidas que ele ganhou, dá 5, 3 e 11, dá 1.135. E somando aqui as partidas que ele perdeu, ó, 215 e 485. Vai cá 10, vai 1, 10 vai 1, 6 com mais 1, 7, dá 700. Ou seja, ele vai pegar 1.135 menos 700. Vai ficar o total aí de 435 pontos para o Rodrigo. Então, esse daqui é a pontuação do Rodrigo, certo? Então, a pontuação de Carolina foi 570 e na letra C ele pergunta de quem foi a vantagem final. A Carolina fez 570 e Rodrigo fez 435. Então, Carolina saiu vencedora aí, né? Quem teve maior pontuação foi a Carolina.
E ele pergunta, qual foi a diferença? Ora, 570 menos 435. Então você vai ter que fazer essa subtraçãozinha aí, ó. Aqui vai ficar 10, né? Ó. 10 menos 5 vai ficar 5. 6 menos 3 dá 3. E 5 menos 4 dá 1. Ou seja, a diferença de pontos aí é 135 pontos. Diferença de pontos, certo? A pontuação aí. Então tá aí a diferença da pontuação de Carolina e de Rodrigo. E a nossa 12ª questão fala o seguinte: nas 4 primeiras semanas de fevereiro, a empresa Gama tem um demonstrativo abaixo. A primeira semana ela teve um lucro de 5.680, na segunda semana teve um prejuízo de 1.329, na terceira semana teve um lucro de 2.400 e na quarta semana também teve um prejuízo de 4.260. Pergunta-se, qual foi o saldo final da empresa no período considerado? E na letra B, devemos representar o saldo por um número positivo ou por um número negativo, né? Então, nós vamos aqui para a solução desse exercício, ó. Na primeira semana, teve um lucro aí de 5.680. Na segunda semana, um prejuízo de 1.329. Na terceira, um lucro de 2.400. E na quarta semana, um prejuízo de 4.260. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos somar aqui, ó, os lucros primeiro, mais, no caso, 2.400. Ficar 0, 8, 10, vai 1, 7 com mais 1 dá 8, dá 8.080. E vamos somar agora os prejuízos, tá? 4.260. Vai ficar aqui, ó, 9, 8, 5, 5. Então vai ficar 5.589. Então nós vamos subtrair esses valores aí, ó. Aqui ó, vai ficar 10. Menos 9 dá 1. Vou pegar com o emprestado aqui, ó. 17 menos 8 dá 9. Aí 9 menos 5 dá 4. E 7 menos 5 dá 2. Ou seja, 2.491. Aí ele pergunta na questão, devemos representar o saldo por um número positivo ou um número negativo? É um número positivo. Observe aí que o lucro é maior que o prejuízo. E o valor é 2.491. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Obrigado pela atenção de todos. Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E aí pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências do professor Robert. E na aula de hoje a gente vai responder e revisar o conteúdo de ligações químicas, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar o processo. Vamos lá, gente, questões sobre ligações químicas. Na aula passada vocês foram reapresentados a nossa linda e maravilhosa tabela periódica, né? Tabela periódica de elementos. E, gente, como a gente viu lá no início da nossa aula passada também, a gente viu que o conjunto desses átomos forma moléculas, que por sinal formam organelas, que por sinal formam células e por aí vai. É ou não é? Pois é, gente. Então, esses átomos, eles de certa forma, eles se ligam uns nos outros, tá bom? Então, é isso que a gente vai revisar na aula de hoje, beleza? Então, vamos lá, gente.
vamos só brincar aqui um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho aqui de montar um átomo, a gente só para dar uma revisada, né? No núcleo você tem nêutrons, prótons e elétrons, né? No final da aula passada a gente até viu que o número de prótons, que é o número atômico, ele tem a ver muito com o elemento químico, né? Quando você tem um próton, um próton no núcleo, você tem o hidrogênio, que tem o número atômico 1. Se eu colocar outro próton aqui, professor, se eu colocar outro próton, o número atômico vai ser 2. Aí de número atômico 2 a gente tem o hélio. Só que aqui eu vou ter um íon. Aí para neutralizar, eu coloco um próton e um nêutron, bem bonitinho. Aí a gente fica com um átomo neutro, tá? A gente pode brincar aqui de diversas formas, mas eu vou deixar para vocês brincarem sobre isso aqui em casa, tá? Esse site aqui, gente, pode ser facilmente acessado pelo celular e também tem um aplicativo, tem vários aplicativos de simulador, tá bom? Que vocês podem baixar aí nas plataformas de download, tá? Mas vamos aqui agora para montar a molécula. E como vamos se divertir um pouquinho aqui. Por exemplo, vamos formar a água. A água, qual é a fórmula da água? É o H2, né? Eu vou colocar 2 hidrogênios aqui e o O. H2O. Opa, não quer se conectar, por quê que tu não quer se conectar? Vou colocar aqui então. E vou colocar essas daqui de volta. Pronto. Aqui, gente, essa daqui é a fórmula da água. Bonitinha, né? Você tem 2 átomos de hidrogênio que se unem a um átomo de oxigêno. E isso daqui, gente, é a água, né? Substância vital para a gente. Ó, uma moléculazinha de água aí, ó. Um simulador. Por que eu gosto de simulador, gente? Porque por mais que eu sei que a imaginação de vocês é maravilhosa, é fértil, só que é muito difícil a gente visualizar, a gente ter essa abstração de algo que a gente não consegue ver, né? Mas aqui você tem uma molécula da água que estão ligadas mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ó, essa laranjinha aqui seria o oxigênio e essas duas aqui o hidrogênio, tá bom? Então essa daqui é a linda e maravilhosa molécula da água. Vamos fazer agora, deixa eu ver. Pronto. Quando você respira, você entra no seu organismo vários gases, só que o nosso corpo ele aproveita o O2, né, o gás oxigênio, que seria esse daqui, né, o gás oxigênio. E aí o seu corpo, ele expira, ele de certa forma joga fora o CO2, né, que seria esse daqui, ó, CO. Eu vou só colocar mais um oxigêniozinho aqui. Pronto, seria o CO2. Eita, mas hoje tá osso. Essa daqui é o monóxido de carbono, tá? Que é muito tóxico pra gente. Que ele é liberado na queima incompleta de determinado material, tá bom? E aqui você tem o CO2, que é ligado mais ou menos assim, ó. Que é o dióxido de carbono, tá? Que a gente exala na hora da respiração. Mas isso aqui também é tóxico pra gente, tá? Em altas quantidades. Beleza? Deu pra dar uma brincadazinha legal, né? Vocês sabem, só pra vocês verem mais ou menos como que esses átomos eles se unem. Agora, vamos voltar aqui. Vamos agora pro que importa, que são as questões. Essa primeira questão aqui, gente, eu tirei ela do livro, tá? É a terceira questão da página 89. E todas as questões de hoje foram tiradas do livro. Então vamos lá. As ligações químicas interatômicas são as uniões que mantêm os átomos coesos formando as substâncias, tá? Quando você tem ali átomos unidos, eles formam substâncias, beleza? E essas substâncias podem ser simples ou compostas, tá? Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a letra A pergunta: o estabelecimento dessas ligações envolve que parte da eletrosfera? Letra B: como essa parte é denominada?
Essa daqui, gente, eu vou dar pra vocês, como eu sei que vocês são espertos, eu vou dar pra vocês 30 segundos para responderem. Seguinte, só recapitulando um pouco. Quando a gente fala sobre ligações químicas, podem ser de 3 tipos, né? Ligação iônica, covalente e metálica, que estão nas páginas, respectivamente, 78, 80 e 82. E na página 88 tem um mapa mental de todo o capítulo, tá bom? E ele resume bem esses 3 tipos de ligação. Beleza? Só que essas ligações que mantêm os átomos unidos, formando as moléculas, né? Ou substâncias, como a questão pediu, ela envolve alguma parte da eletrosfera. Que parte é essa? Gente, ela envolve a última camada, a parte mais externa, tá? Chamada de camada de valência. Toda vez que a gente fala sobre a última camada, a camada mais externa de um átomo, a gente está falando de camada de valência, tá bom? Então a resposta ficaria mais ou menos assim. A última camada, que é a camada mais externa, é a parte da eletrosfera que está envolvida nessas ligações, tá bom? E essa parte é denominada camada de valência, beleza? Agora vamos lá para a segunda questão. A segunda questão pede para você falar sobre a regra do octeto. Ela pede o seguinte: a regra do octeto é empregada pelos químicos para prever se um átomo tem a eletrosfera estável ou não. O que diz essa regra e como ela possibilita fazer a previsão? E aí, gente, eu vou dar para vocês 30 segundinhos para responder essa daqui. Então bora lá, gente. Para responder essa questão aqui, vamos abrir o nosso livro lindo e maravilhoso na página 77, que diz o seguinte, bem aqui na página 77, bem no começo da página, um pouquinho abaixo, tá falando sobre a regra do octeto, tá? Aí eu indico vocês fazerem uma pequena leitura para obter uma resposta mais ou menos assim. Um átomo tem a eletrosfera estável quando a sua última camada possuir 8 elétrons. É daí o nome octeto, né? Só lembrar do Dr. Octopus lá do Homem-Aranha. Ele tem 8 braços, né? Nesse caso aqui, para um átomo ser considerado estável, a sua última camada deve possuir 8 elétrons. Ou 2, caso se trate na camada K, tá? Que é a primeira camada, tá bom? Mas quando a gente fala da camada K, que é a primeira camada, a gente só tem que se preocupar com o hidrogênio e com o hélio. Eles são os dois únicos átomos que têm elétrons na primeira camada, tá? Isso de uma forma, digamos, normal, beleza? Para saber se a eletrosfera está estável, devemos consultar a distribuição eletrônica do átomo, tá? A distribuição eletrônica é aquela lá, 1s2, 2s2, 2p6, né? Que vocês viram, inclusive, ela tá aqui no livro, daqui pro final da aula eu digo a página para vocês, tá bom? Então, para saber se a eletrosfera está estável, a gente deve consultar a distribuição eletrônica do átomo e verificar se o número de elétrons na última camada de valência, está de acordo com a regra do octeto, beleza?
Então é dessa forma aqui que a gente sabe se a gente pode prever se um elétron está estável ou não, certo? Então bora lá para a terceira questão. Também é uma questão do livro, é a quinta questão da página 89, e pede o seguinte. O sal de cozinha, que é o NaCl ou cloreto de sódio, esse Cl é cloro e esse Na é sódio, que quando se juntam formam o nosso sal de cozinha. É uma substância iônica. Perceba o seguinte, o sal de cozinha é uma substância iônica, tá? O açúcar da cana, que é o C12H12O6, o que isso aqui significa, professor? Isso aqui é a fórmula molecular do açúcar de cana. Esse C12 significa que uma molécula do açúcar de cana tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios que se unem formando uma moléculazinha de açúcar de cana, beleza? Essa daqui é uma substância molecular. Guarda essa informação porque ela vai ser muito importante, tá? E a prata, que é o Ag, é uma substância metálica. Que tipo de ligação química existem em cada uma delas? Essa daqui é fácil, né? Por isso que eu vou dar para vocês só 20 segundinhos. Vamos lá, pessoal. Antes de responder essa daqui, eu vou só passar para vocês o que eu fiquei devendo, né? Aqui ele está falando de distribuição eletrônica. Na página 68 do nosso livro, fala bem explicadinho o que seria essa distribuição eletrônica e como fazer ela, qual a importância dela e qual a relação dela com a tabela periódica, tá bom? Agora vamos para o que importa. Tá perguntando aí qual é o tipo de ligação química que existe em cada uma dessas substâncias. Gente, a primeira substância é uma substância iônica. Então, o tipo de ligação só pode ser o quê? Só pode ser um tipo de ligação iônica, beleza? Depois está falando sobre o açúcar da cana, que é uma substância molecular. Gente, quando você tem uma substância molecular, o único tipo de ligação que tem ali é o tipo de ligação covalente, beleza? Depois você tem a prata, que é uma substância metálica. Se é uma substância metálica, o tipo de ligação só pode ser o quê? Isso aí, só pode ser ligação metálica. Então a resposta ficaria mais ou menos assim. No NaCl, cloreto de sódio, há ligação iônica. No C12H12O11, há uma ligação covalente. E na prata, você tem uma ligação metálica. Tranquilinho? Então só recapitulando. Tem uma substância iônica, ligação iônica. Tem uma substância molecular, ligação covalente. E se você tem uma substância metálica, ligação metálica. Tranquilinho? Bora lá. Bora agora para a quarta questão, que pede o seguinte. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores. Ela pode ser representada pela fórmula CaO, né? CaO, que é o cálcio e o oxigênio. Esse Ca é de cálcio e esse O é de oxigênio. Se a gente ler rápido, aí fica KO, né? Aí a letra A pede o seguinte. Essa substância é simples ou composta? Justifique. Gente, exemplo de substância simples. Sabe o oxigênio, o gás oxigênio que a gente respira? A gente não, né? Nossas células. O gás oxigênio que a gente respira é o quê? É o O2, tá? É o O2. Esse é o gás que a gente respira. Então, quando você tem dois átomos iguais, foca em mim. Quando você tem dois átomos iguais, dois ou mais átomos iguais que se unem, você tem ali uma substância simples. Outro exemplo, o ozônio, por exemplo, a gente tem a camada de ozônio, né, que protege a gente demais, que filtra demais a radiação solar. Ela é também uma substância simples. O gás ozônio é o O3. 3 moléculas de oxigênio que se unem formando esse gás ozônio que protege o nosso planeta, tá? Então ele também é uma substância simples. Professor, dá um exemplo de substância composta.
o gás que a gente, de certa forma, joga para fora, né? Não é bem assim não, mas que o nosso corpo devolve, é o CO2. Aqui eu tenho dois tipos de elementos químicos. Eu tenho o carbono e eu tenho também o oxigênio, né? Então, quando dois ou mais elementos químicos se unem, eu formo ali uma substância composta. Exemplo que a gente acabou de ver, ó, C12H22O11. Isso daqui, gente, você tem 3 elementos químicos unidos, né? E aqui, portanto, você tem uma substância composta, beleza? E aí, esse CaO é simples ou composto? Já já a gente vai ver. A letra B fala, em que grupos da tabela periódica estão os elementos que a compõem? Então, ele está perguntando o grupo da tabela periódica que estão esses elementos aqui, ó, o Ca, o cálcio e o oxigênio. E a letra C pede, que tipo de ligação química existe na cal viva? Essa daqui, como é um pouquinho grande, eu vou dar para vocês 40 segundos. Então vamos lá, né, gente? A letra A, essa substância é simples ou composta. Aqui você tem 2 elementos químicos unidos, então essa substância é composta, tá? Porque é constituído de 2 elementos químicos distintos, o cálcio e o oxigênio. A letra B, se você olhar aqui na página 48 do nosso livro, você tem aqui a linda e maravilhosa tabela periódica, tá? Então vamos só colocar bem aqui para ficar mais pronto. Tá aí. Onde é que está o cálcio? O cálcio está bem aqui, ó. O cálcio está aqui e o oxigênio está aqui, tá bom? Como é o nome desses grupos mesmo? Esses grupos aí, gente, o primeiro grupo, o grupo do cálcio, está no grupo 2, tá bom? E o oxigênio está no grupo 16, ó. Aqui você tem o cálcio no grupo 2 e aqui você tem o oxigênio no grupo 16. Tranquilinho, né? Agora, a letra C, gente, pede que tipo de ligação química existe na cal viva. Gente, seguinte, se você colocar bem aí na página 48 do nosso livro, vocês vão ver o seguinte, que o cálcio tá verdinho, né? E esse verdinho, gente, significa que ele é um... Não tem dizendo, né? Não? Não tem dizendo não. Aliás, tá aqui. Esse verdinho, gente, são os metais, tá bom? São os metais. Esse amarelinho são os não metais. E esses... e esses azulzinhos aí são os gases nobres, tá bom? O cálcio, gente, ele é um metal, tá bom? Ele é um metal. E o oxigênio é um não metal, beleza? O cálcio é um metal e o oxigênio é um não metal. Quando eu tenho um metal, um elemento químico metal e um elemento químico não metal unidos, essa ligação vai ser uma ligação iônica, tá bom? Iônica. Gente, só um detalhe aqui. É porque essa tabela periódica aqui, ela não tá da forma correta. Então, o que eu falei para vocês das cores, desconsiderem, tá bom? Mas aí na página 49 tem os elementos químicos que são metais, não metais e semimetais, beleza? Então, só recapitulando. Se eu tenho um metal e um não metal unido, essa ligação vai ser
vai ser iônica, beleza? Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Vamos agora para a quinta questão. Os pares de elementos representados abaixo por seus símbolos unem-se por ligação química. Eu só alterei um pouquinho essa quinta questão, né, que é da página 75. Só alterei um pouquinho ela. Aliás, não, peguei na internet essa daí. Preveja em cada caso a fórmula do composto formado por letra A, H e Br. Esse H é o hidrogênio e o Br é bromo. Vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos brincar aqui um pouquinho de monte uma molécula. Ele está pedindo para você falar qual que seria a fórmula química se eu unir o hidrogênio e o bromo. Deixa eu pegar aqui o hidrogênio e o bromo. Tá pronto. Se eu pegar o bromo, gente, o bromo tá na família... Deixa eu confirmar aqui. Página 48 do nosso livro. O bromo tá na família 7A. Tá no grupo 17 ou família 7A. Essa família aqui, gente, tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Tem 7 elétrons na camada de valência. O hidrogênio está na família 1A. Eles têm um único elétron na camada de valência. Beleza? Se esses átomos se unirem, um tem 7 e o outro tem 1. 7 mais 1, 8. É ou não é? Então, aí seria a regra do octeto, né? Então, teria o bromo, aí eu ia unir ele ao oxigênio, e aí eu ia formar o hidróxido de bromo. Ó, eles compartilhando aqui um elétron. Então, a fórmula ficaria essa daqui, ó, HBr. Eu só teria um oxigênio e um bromo. Se eu juntar eles, aí a gente já vai ter 8 elétrons, e aí a regra do octeto já vai estar valendo, e aí ele vai estar estável, belezinha, bonitinho. Tranquilo? Bora voltar aqui. A letra B pede para você unir o hidrogênio e o enxofre. Esse Szinho é enxofre. Vamos brincar aqui. Se eu pegar o hidrogênio... Deixa eu ver só onde está. Pronto. Se eu pegar o enxofre... Gente, o enxofre, ele tá na família 6A, tá? Ele tá na família 6A. Isso significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência, beleza? Ele precisa de quantos elétrons para estar valendo a regra do octeto? 2. Um hidrogênio tem 1, né? Só que 2 hidrogênios vão ter quantos elétrons? 2 elétrons, né? Então, eles vão compartilhar esses elétrons, ó, formando o H2S, né? Se eu juntar 2 hidrogênios com um enxofre, como o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, um hidrogênio tem 1, o outro hidrogênio tem outro. Se eles compartilharem ali, vai estar valendo a regra do octeto, beleza? Então vai ficar H2S. A letra C pede o Na e o S. O Na é o sódio e o S é o enxofre, tá? O Na, gente, ele tá na família... Deixa eu confirmar bem aqui. Tá na família 1A, tá bom? O sódio tá na família 1A e o enxofre a gente acabou de ver que tá na família 6A, beleza? E aí, gente, para responder essa questão, a gente pode ir bem aqui para o início do capítulo 4. Pronto. No início do capítulo 4, gente, tem essa tabelazinha aqui, ó. Essa tabelazinha aqui, ela fala um pouco das ligações, tá bom? Então, a gente facilmente vai encontrar como que seria a fórmula da letra C e da letra D. Só que, de acordo com o que a gente já viu, a fórmula deles vai ficar mais ou menos assim, ó. Opa! Vai ficar mais ou menos assim, ó. Na2S. Por que esse 2 no sódio, professor? Gente, o Na, que é o sódio, tá na família 1A. Então, ele tem um elétron na camada de valência. O S tem 6. Para completar os 8 da regra do octeto, como a gente vai precisar de 2 Na para se juntar com os 6 que estão no enxofre, aí 2 mais 6, 8. Tranquilinho, né? Na letra D, por que vai ficar esse Mg é magnésio, tá? Por que vai ficar MgO? O Mg, ele está na família... Deixa eu ver aqui se eu encontro. Ele está na família 2A. Isso significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência.
E o oxigênio está na família 6A. Isso significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se eu pegar os 2 do magnésio e juntar com os 6 do oxigênio, aí já vai estar valendo a regra do octeto. E eu vou ter ali, um composto instável, tá bom? E essas daqui são as fórmulas, ficariam mais ou menos assim, beleza? Deu para entender mais ou menos? Vamos agora para a sexta questão. Falar o seguinte, vamos ver se dá tempo aqui. Gente, quando a gente brincou bem aqui de monte um átomo, a gente viu que se tiver aqui, por exemplo, o hélio, eu vou colocar aqui um elétron. Gente, se eu colocar um elétron aqui, de certa forma, a carga desses 2 elétrons vão se anular com as 2 cargas que tem nos prótons. Professor, mas e os nêutrons? O próprio nome já diz, é neutro, então não vou nem contar não. Certo? Eles vão se anular. Só que se eu adicionar um elétron aqui, ele vai se tornar um íon negativo, tá bom? Ele vai... O que quer dizer esse íonzinho negativo aqui? Significa que ele está com uma carga de elétrons a mais, tá? Ele está negativo. Eu vou colocar outro elétron aqui para a gente ver o que acontece. Esse, ó, vai para lá. Pronto. Se eu colocar outro elétron aqui, eu vou ter 2 elétrons a mais. Ele vai continuar sendo um íon negativo, só que a carga resultante dele vai ser menos 2, tá bom? Da mesma forma que eu vou reiniciar aqui, né? Vou fazer do hidrogênio agora. Nêutron, próton e elétron. Se eu colocar um próton a mais, aí eu vou formar o hélio. E aí, como você vê, gente, uma carga aqui do próton vai se anular com uma carga do elétron, só que aqui eu tenho um próton a mais. Então, eu vou formar um íon positivo. Por que positivo? Porque a carga do próton, ela é positiva, tá bom? Então, essa carga resultante, ela vai ser mais 1. Por que mais 1? Porque só está passando de um próton. Se eu colocar outro próton aqui, vai formar o lítio, vai continuar sendo um íon positivo, porque tem mais prótons do que elétrons. E a carga resultante aqui vai ser mais 2, beleza? Deu para entender mais ou menos? Agora vamos voltar lá. Eu acredito que não vai dar tempo eu comentar essa questão com vocês, tá bom? Mas eu vou deixar para vocês aí. Essa sexta questão é a questão 20 da página 90 e a questão 21 é a questão 21, aliás, essa sexta questão é a questão 20 da página 90 e essa sétima questão aqui é a questão 21 da página 90, tá bom? Então eu vou passar esse trabalhinho aí de casa para vocês, tá? Espero que vocês não se irritem, né? Mas eu vou só falar um nome aqui para vocês. Gente, quando a gente viu lá, quando fica um íon negativo, esse íon negativo a gente chama de ânion, tá bom? E quando a gente viu lá o íon positivo, a gente chama esse íon positivo de cátion, beleza? Então eu vou deixar essas 2 questõezinhas para vocês aí brincarem, tá bom? E aí segunda-feira a gente volta com mais questões, tá? E mais assuntos. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até a próxima.